Eu me chamo Flávio Renato Marchetti Polo, eu sou aluno do Proficiamb aqui da USP São Carlos. Estou sob orientação da professora Vânia Galindo Massabini, né? E a gente tem trabalhado com a temática bacia hidrográfica na educação, cujo tema do nosso trabalho é a bacia hidrográfica como conteúdo estruturante para diferentes disciplinas do ensino fundamental. Tá? A bacia hidrográfica ela vem sendo apontada em inúmeras pesquisas aí, né, como possuindo um grande potencial pedagógico, né? Que apesar então da estrutura curricular ela está bastante dividida em disciplinas, ou seja, fragmentada, né? A nossa proposta é utilizar o tema bacia hidrográfica para que a gente possa promover junto ao grupo de professores, né, reflexões acerca da interdisciplinaridade, da problematização e da relevância da utilização de temas ambientais, né, nesse caso a bacia hidrográfica, para poder se problematizar os conteúdos trabalhados, dar mais significado e tornar os conteúdos mais contextualizados, né, para garantir a melhor qualidade aí do ensino dos alunos e ao mesmo tempo promover a formação docente, né, nos espaços escolares. Tá bom? Então nós buscamos avaliar de forma sistemática, né, diante de uma perspectiva curricular, as possibilidades que a bacia hidrográfica poderia trazer dentro do âmbito da prática de ensino docente aí, dentro das escolas, tá? Especificamente numa escola aqui de São Carlos. Bom, a bacia hidrográfica, né, segundo a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, né, a bacia hidrográfica é um território delimitado por divisores d'água, onde, né, os cursos d'água, de um modo geral, eles convergem para uma única foz. Tá? Já Rocha, né, ele traz outros, Rocha 2000, ele traz que a bacia hidrográfica deve ser entendida como um sistema integrado, né, tanto composta por os elementos naturais, né, a vegetação, rios, solos, os divisores d'água, né, a questão do relevo, quanto os elementos também do sistema socioeconômico. Né? Então ele traz aí a presença humana dentro desse contexto da bacia hidrográfica, e que isso é muito relevante para o contexto educacional, porque traz a possibilidade da problematização, de contextualizar, de dar sentido, né, a essa abordagem dentro de uma perspectiva educacional para se promover novas reflexões aí. Tá? Então, desde lá da instituição da Política Nacional de Recursos Hídricos, né, lá em 97, a bacia hidrográfica ela vem ganhando uma dimensão, né, de unidade de gestão e planejamento. Então, ela tem uma relevância extremamente importante dentro do contexto de gestão. Né? E a nossa proposta era trazer esse contexto da bacia hidrográfica para dentro da escola e promover a partir daí uma reflexão, né, interdisciplinar, problematizando os conteúdos. Né? Bom, então considerando essa relevância da bacia hidrográfica, a gente acredita, né, que é possível o fortalecimento de práticas interdisciplinar a partir da abordagem dessas temáticas. Né? E aí a gente propôs a problematização desses conteúdos a partir do tema bacia hidrográfica como uma estratégia de ensino, né, para que a gente pudesse promover então a interdisciplinaridade dentro do ambiente escolar. Né? Haja vista que o currículo ele está estruturado de forma bastante fragmentada, tanto, né, a gente consegue perceber isso na forma que os conteúdos são postos, também na forma que as disciplinas estão distribuídas, né, divididas. Então a nossa proposta era trazer essa temática e tentar construir reflexões e alimentar uma prática docente pautada na perspectiva interdisciplinar, que segundo a Fazenda, né, 2007, ela fala que a interdisciplinaridade está diretamente relacionada às atitudes perante o problema do conhecimento, né? E que exige a superação da concepção fragmentada, né, para uma dimensão mais integrada, unitária do ser humano, levando a reflexões a níveis mais profundos e críticos daquela dada realidade. Né? Então a proposta foi exatamente utilizar a temática da bacia hidrográfica e trazer essas reflexões para dentro da escola, para o grupo de professores que participaram aí, da nossa pesquisa. Tá? Por isso, tendo em vista então a construção dessas práticas interdisciplinar e a superação dessa fragmentação presente na própria estrutura curricular, né, a bacia hidrográfica ela se apresenta como um grande potencial pedagógico para fomentar essas discussões no ambiente escolar e promover, então, uma prática mais colaborativa, uma prática mais interdisciplinar e uma prática mais contextualizada diante daquela dada realidade. A bacia hidrográfica, né,
traz esse potencial de abordagens aí para o contexto escolar, né? Então o Gimeno Sacristán, ele traz, né, ele aponta que o currículo escolar ele está muito além de um mero objeto, né, que possui como objetivo orientar a prática docente. Ele diz que os currículos, né, eles expressam os elementos e valores socioculturais e políticos de uma dada realidade. Então, olhando para essa perspectiva, a ideia de trazer a bacia hidrográfica para o contexto escolar foi justamente de promover uma reflexão acerca dessa estrutura curricular a partir de uma temática ambiental, no caso a bacia hidrográfica, que apresente características que potencializa a superação dessa fragmentação expressa no currículo, né? E que passe a permitir e que possibilite, né, e que permita a reflexão docente acerca do próprio currículo, fazendo com que o professor, a professora tenha uma visão, construa uma visão mais crítica acerca do próprio currículo e ao mesmo tempo passe a ser construtora deste currículo e não um mero subordinado dos postulados, né, presentes no currículo. Portanto, né, é preciso uma atenta análise desse currículo, haja vista que este não é neutro, né? Ele expressa esses valores presentes na sociedade. Então, deste modo, é necessário uma contínua reflexão acerca dessa estrutura curricular para que se possa garantir a autonomia docente, né, a partir de reflexões mais profundas e a partir da busca de outras metodologias que tragam para a prática docente novas possibilidades aí do ensino, da prática de ensino, né? Bom, portanto, né, diante desse contexto, o trabalho buscou então investigar de forma sistemática, né, se é possível a apropriação da bacia hidrográfica por diferentes componentes curriculares a fim de utilizá-lo como conteúdo estruturante para a prática de ensino, né? Então buscou-se destacar a importância da melhor compreensão do currículo e da elaboração de instrumentos metodológicos para planejar o desenvolvimento dos conteúdos durante as aulas, né? Por fim, diante desse contexto, né, os resultados do processo desenvolvido ao longo da pesquisa estão sendo organizados em uma webquest que consiste num ambiente virtual construído para que o professor, a professora possa ter acesso a esse material e aí, a partir de lá, ele possa se organizar para estar aprofundando a sua formação, tanto de forma individual quanto coletiva. Tá? Como nós desenvolvemos essa pesquisa? Basicamente, nós montamos um grupo na escola com 5 professores das áreas de língua portuguesa, matemática, história, ciência e geografia, numa escola periférica aqui do município de São Carlos, e a partir daí, então, nós realizamos, ao longo do ano letivo de 2019, encontros nos momentos de ATPC, que são as aulas de trabalho pedagógico coletivo, fomentando discussões sobre a bacia hidrográfica, sobre o currículo, sobre a interdisciplinaridade e problematização, e dentro dessas contextualizações, buscou-se então o desenvolvimento de planos de aulas e sequências didáticas para se aplicar junto aos alunos, tá? Então, as análises dos dados obtidos ao longo desse percurso todo, então permitiu, né, a gente concluir que a elaboração articulada de plano de aula e sequência didática entre os docentes, considerando o contexto da bacia hidrográfica como conteúdo estruturante, colaborou para o despertar de novas percepções sobre as possibilidades que essa temática pode trazer para o desenvolvimento dos conteúdos e dos conteúdos das disciplinas e para o trabalho interdisciplinar. Constatou-se também, né, o fortalecimento da prática docente do ponto de vista colaborativo, qualitativo e criativo, evidenciando ao longo dos momentos de diálogos, construção dos planos de aulas e sequência didática e do desenvolvimento junto aos alunos durante as aulas. Então, nesses momentos se constatou, né, esse trabalho colaborativo e a qualidade que esse trabalho foi ganhando a partir de uma perspectiva mais criativa, né? Portanto, é possível notar que os espaços escolares são espaços privilegiados para se promover a formação docente, pois a reflexão se dá diante da própria prática.
as reflexões e ações coletivas e dialógicas, né, aponta para um ganho qualitativo no trabalho docente, permitindo o despertar de estratégias criativas e comprometidas com o ensino de qualidade. Basicamente era essa a ideia que a gente tinha que apresentar. Agradeço e até breve.